Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito boa tarde. Boa tarde. Como é que foi o almoço de vocês? Tudo bem? Terminamos de almoçar, né? Estamos aqui agora para mais uma etapa da nossa semana de live com especialistas. Boa tarde para vocês que estão chegando agora, junto comigo, no mesmo tempo, no mesmo horário, prontos para mais uma etapa das nossas lives, mais um dia, né? Mais uma oportunidade de fazermos diferente. E hoje nós vamos ter uma presença super especial de um parceirão nosso do Instituto, Sônia da Silva, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E antes de trazer ele para conversar conosco, eu já vou pedir para vocês convidarem os amigos de vocês para a gente lotar essa live, gente. Vamos convidar? E peguem essa flechinha que está aqui do lado, mande para os seus amigos, que eu vou mandar para os meus agora mesmo. Olha, eu já estou enviando para os meus, você envia para os seus e assim a gente vai multiplicando todo esse conhecimento, né? Vamos multiplicando este saber para que todas as pessoas que estiverem aqui próximos da gente participem desta live super bacana e tenham um pouco mais de conhecimento sobre a parte da odontogeriatria. Vocês já viram falar em odontogeriatria? Pois se vocês não ouviram, se preparem que hoje nós vamos trazer o mestre da odontogeriatria do Rio de Janeiro. Mandei para os meus, mande para os seus e vamos aquecer essa live. Boa tarde, Tânia, Regina, Denise, boa tarde, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que estão aí. Não saiam daí, não saiam daí. Raquel, minha querida, que nós vamos ter já já a presença do Dr. Cleiton. Vou mandar o convite para ele. Convida seus 5 amigos. Agora mesmo, convide pelo menos 5 pessoas para participar da nossa live. Aí a gente multiplica saberes. É tão bacana isso, né? Oi, Olá, tudo bem, Dr. boa Cleiton? tarde. Tudo bem? Estão me vendo bem? Tudo ótimo. Olha só, que tem gente da Suíça. A Denise está na Suíça, gente. Olha que Ah, delícia de live. Que que maravilhoso legal. isso. Joinville, já vi a Samanta ali. Márcio, podem escrever de onde vocês estão? Que isso é muito importante para nós, porque agora nós. Olha o Rubinho Vasconcelos, meu amigão de Itapema. Oi, Rubinho, que legal a presença de vocês. Que bacana. Vamos multiplicar, vamos juntar pessoas, porque hoje nós vamos falar sobre um tema super importante que é a higiene bucal. E eu quero trazer para vocês aí Dr. Cleiton, que vai se apresentar e vai começar nosso bate-papo aqui, nosso ping-pong. Deixa eu tentar aqui me organizar aqui com a câmera. Tá bom? Me Tá vendo? ótimo, tá excelente, Esqueci meu tripé. excelente, tá ótimo. Tá ótimo, né? Prazer. Olha, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Fico muito feliz em poder participar, poder dividir com vocês um pouquinho, né, do que a gente sabe para poder multiplicar e levar sempre saúde para os nossos idosos. Eu falo os meus, né, para os nossos idosos. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleiton Titara, eu sou cirurgião dentista, odontogeriatra. Sou implantodontista, trabalho há bastante tempo com pacientes idosos, praticamente pacientes com demência, né? Pacientes que precisam de um atendimento mais especializado, pacientes que precisam de um cuidado, né? E, como eu sempre falo, o idoso é uma caixinha de surpresa para a gente. Todas as vezes, quando a gente vai atender um paciente idoso, a gente vai atender um paciente especial, né? O paciente idoso é um paciente especial. E eu, como adoro trabalhar com pacientes idosos, eu fico muito feliz em poder estar ajudando eles e também compartilhar com vocês a saúde bucal, que é fundamental, que a gente sabe que fica negligenciada em alguns aspectos, né? Por vários motivos, para o idoso não deixar higienizar, para o idoso estar estressado no momento. São vários fatores que fazem com que a cuidadora, o técnico de enfermagem, até mesmo nós profissionais,
quando a gente vai atender, às vezes a gente não consegue, né? E a gente tem que ter muita, muita paciência para levar carinho e poder ajudá-los. Na verdade, a gente está sempre ajudando, né? Perfeito, doutor Cleiton. Eu acho, assim, eu gosto muito, assim, de desafios, sabe? Sim, E uma das coisas que a gente vem falando há muito tempo, nós, né, eu e o senhor aí, e as cuidadoras do Instituto Sônia da Silva, é que a higiene bucal começa na nossa casa, né? sim, O próprio cuidador precisa ter os dentes bem cuidados, porque se ele cuida do dele, consequentemente ele vai perceber a importância de cuidar da pessoa idosa, não é mesmo? perfeito, perfeito. Isso é uma educação continuada, né? Que sempre a gente traz da infância. Quando a gente tem alguém que nos estimule a fazer uma boa higienização, cuidar dos dentes, ter a responsabilidade, na verdade, é uma responsabilidade de a gente cuidar da nossa saúde. E isso a gente leva, tenho certeza. A mãe passa para os filhos crescem, passa para os. E assim é uma ação em cadeia, né? Que a gente sempre fala. E se a gente tem alguém que cuida de um familiar nosso que não teve essa educação, não teve essa instrução, com certeza ele não vai cuidar daquele idoso que ele está ali se propondo a levar, né, um carinho, levar um cuidado, higienização corporal, higienização da boca. Se ele não tiver na infância, então uma boa preparação, com certeza o idoso vai ficar com deficiência na sua higienização. Exato. Eu tenho uma pergunta que vai sair das outras perguntas que a gente já trocou aqui, né? Para a Sim, gente, mas que é muito importante. Outro dia eu estava assistindo uma conversa, uma fala da Francisquinha. E a Francisquinha, a Cláudia, né, que é a filha da Francisquinha, todo mundo conhece do bom do Alzheimer, a história da Francisquinha, ela é paciente do Dr. Clayton, sim, né? E aí a Cláudia disse assim, gente, eu estou recebendo muitas críticas falando que eu não cuidei dos dentes da minha mãe. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão, assim, do porquê disso. porque quando a pessoa não conhece, né, não sabe a real situação, elas criticam, né? Muito poucos vão elogiar, né? Aliás, até elogiam, mas quem não conhece, não sabe o que está se passando, o grau da doença, a evolução da doença, e aí olha no vídeo, né? Que muita gente acompanha a Francisquinha e acha que ela não tem dente. Pelo contrário, ela tem sim. Claro, são dentes frágeis, são dentes que precisam de cuidados, porque senão pode fraturar. Ela não pode colocar uma dentadura por causa da evolução da doença, porque ela não vai se adaptar. E aí quem olha assim, olha para a Francisquinha e acha que por que ela não tem dentadura, por que ela não tem implante, por que não manda fazer uma prótese? As pessoas se incomodam com a estética, Estética. que não, a estética para mim fica em terceiro, quarto plano para um paciente idoso, claro, né? Que a estética Sim, é fundamental. A gente sabe que a estética, nossos dentes, é a nosso cartão de visita. Né? Então, mas para um idoso debilitado, um idoso que precisa de um cuidado paliativo, um cuidado assistido, a estética é em segundo plano. Então, pessoas criticam sem saber, né, da real isso situação. mesmo. Foi bacana porque a gente vê, para quem sabe, né, do que está acontecendo, vê a preservação dos dentinhos dela e o quanto que eles se preocupam que ela aproveite o máximo possível daqueles dentinhos preservados. E Sim, também outra coisa que eu achei interessante, que daí eu trago para a minha realidade, né? Tive já uma paciente que agora já está na mão de outras cuidadoras, que ela era muito bem assistida, porém ela tinha episódios de agressividade e ela quebrava o seu próprio dente. Então, de vez em quando, ela tinha uma janela aqui. E sim, aí tinha que estar puxando ela para o dentista. Então, essa questão também é muito delicada sim. e eu acho que o cuidador precisa conhecer essas situações, não é?
Precisa saber lidar com essas situações, não tentar fazer coisas que o idoso não tem capacidade de fazer, né? Como você falou, agitação, às vezes você vai tentar fazer uma escovação no idoso que está agitado, se ele tiver algum elemento dentário frágil, ele vai quebrar, vai morder ali a escova, ele vai quebrar e vai ter um acidente. Então, tem que ter sempre paciência. O que a gente vê muitas das vezes com os cuidadores não tem paciência. Não são todos, tá? Não estou generalizando, não. Mas, como a vida deles são corridas, a vida é corrida, tem que fazer isso, fazer administração de remédio, às vezes fazer comida, Pois que não é o trabalho dela. E aí, a higienização bucal, ele está agitado agora, o idoso não está querendo escovar o dente, vou deixar para mais tarde. E não vai fazer, chega mais tarde, de noite eu faço. Não faz. E o idoso fica com a boca suja. e é muito prejudicial essa sujidade, né? Esse acúmulo de sujidade na boca. Sim, sim. Tem que estar sempre, estando sempre mantendo a boca limpa. Isso é muito comum, né? Da repetição, de não poder fazer higienização, de não fazer o básico, que às vezes tirar uma prótese, que muitos dos cuidadores às vezes nem conhecem uma dentadura, que eu fiquei assustado quando eu me deparei numa casa que eu fui fazer uma avaliação, que a cuidadora não sabia o que era uma dentadura. Ela não sabia o que era dentadura, achava que era dente e não tirava para higienizar. Meu Deus. E ficou bastante tempo trabalhando nessa casa, hein? Meu Deus, que coisa, né? Eu também me lembrei de uma situação que a menina tentava tirar e os dentes eram naturais. Nossa. Isso foi bem grave também. Eu te falo, não vou muito longe, não. Eu já vi em hospital, não tirarem uma prótese, um rote, porque achando que era do paciente e entubar o paciente com a própria prótese. Nossa. E é verdade que, assim, eu não tenho bem certeza porque eu vou perguntar, porque a gente também nunca sabe tudo e nada melhor do que perguntar para quem entende do assunto. Se eu É souber, verdade responde. que, é verdade que o idoso ele pode engolir a Não, prótese? olha, é difícil, tá? Não é impossível, mas pelo tamanho da prótese, ela vai. O problema não é engolir, o problema é ela ficar presa, né? E engasgar o idoso. Engolir também é risco, mas é difícil. Não é impossível, tá? Mas não é fácil disso acontecer. Porque às vezes a gente vê muitos casos, né, que não é para pôr a prótese e tal, porque é perigoso, principalmente quem fica muito tempo acamado. Mas eu fiquei pensando, né, é muito difícil. E é muito difícil também a gente manter uma prótese num acamado, porque com o tempo vai enrijecendo essa parte do rosto, da boquinha deles, né, e vai ficando cada vez mais complicado eu tiro e põe da prótese. Então, a maioria deles acabam retirando a prótese mesmo, né? É, Num determinado é. momento. O seu vídeo travou um pouquinho, mas eu entendi, né, em relação da remoção da prótese e não tirar isso que você falou. Aham, É. Eu sempre recomendo que tem que remover a tem dentadura que do idoso, remover. né? Tem que remover porque a dentadura é um material rígido, né? É um material rígido e aquilo em contato sempre com a mucosa, os vasos que a gente tem na mucosa, né? Aquilo ali fica comprimido. Quando a gente tira, relaxa, dá uma sensação de conforto para a Uhum. mucosa. Isso é muito importante tirar para poder fazer a higienização e até manter. Foi até uma seguidora sua perguntou se é certo colocar num copo com água. Certo. Sempre é bom colocar, sim. Existe, né, que a gente pode falar marcas de, de produtos, né, que da Corega, que tem efervescentes, que você coloca a dentadura ali no copo com água e ela faz esse tablete na água, ele faz uma faz uma espuma ali dentro e consegue
fazer uma higienização. Claro que depois você vai ter que escovar, enxaguar bastante para tirar aquele resto que saiu com aquele efervescente. Quando não se tem esse colega efervescente, você pode lavar, deixar, né, no copo com água, com uma colher de hipoclorito, que é água sanitária. Muita gente Olha só que legal. No Nordeste chama de quiboa, né? Aham, É. Então, mas isso é bom fazer uma vez por semana, para deixar, certo. para poder descontaminar, porque água sanitária é bactericida, né? Só que não pode Uhum. colocar pura. Como eu já peguei numa casa, uma cuidadora, sem saber, colocou num copo de cloro. Nossa, Botou o cloro de um dia para o outro, não enxagou direito a prótese, reposicionou na boca da idosa e queimou a boca. nossa, Queimou, isso é perigosíssimo. queimou. Então, são esses cuidados. Não colocar cloro, não lavar a prótese com água fervendo, que acha que vai tirar aquela sujeira, vai deformar a prótese. Então, são coisas básicas que as pessoas não sabem, né? Não tem obrigação de saber. Por isso que é bom a gente estar sempre falando, orientando, para que erros bobos que podem causar acidente no idoso. Você Claro. botar uma prótese que não foi lavada direito na água, aliás, com cloro, queimar, queimar a mucosa de uma idosa, de ferir mesmo. Então, essas coisas são importantes a gente orientar. Estamos resfriados. O senhor está resfriado, doutor? Olha, aquele ventinho lá de Porto de Copacabana deixou a gente gripado, hein? Deixou, né? Eu estou desde ontem também tossindo bastante. E ontem várias vezes eu tive que fechar o microfone por conta da tosse. Eu estou me restabelecendo, mas no dia seguinte, segunda-feira, eu estava bem caído. É, não foi muito bom aquele ventinho. É, A Maria Vieira faz mais de 20 anos que ela mora lá em Portugal. E ela está dizendo que lá é muito difícil de limpar a boca do idoso e eles têm dentes naturais, porém são muito estragados e eles sentem dor, porque é muito caro também, né? é, Essa questão da higiene bucal. é. Isso na Tratamento do Europa, né? tratamento na Europa, É, né? eles têm uma cultura, né, de não cuidarem bem da boca. Eu não sei se é por causa da cultura ou se é por causa do preço. A gente sabe que não é barato, né? Então, mas isso vem mudando. A internet, as redes sociais vêm levando informações para o mundo todo, né? Falando da importância da higienização bucal. Olha, tem um amigo que falou uma coisa muito interessante, que é um jogo. Ele estava conversando comigo e falando que teve um jogador, eu não lembro do nome desse jogador, que ele ficou afastado por um tempo por uma lesão. Uma lesão como se fosse na perna. O rendimento dele caiu muito. Ele foi vendido barato para um time que era Milan, um time aí na Europa. Descobriram o que era a causa da dor dele, que era na perna. Era um dente inflamado. Mas olha, Trataram o dente dele, ele teve um alto rendimento e ele ganhou vários campeonatos depois que foi descoberto dessa lesão. Para a gente imaginar, a boca não é nada, só vou tratar quando tiver algum problema. Não, a gente tem que tratar sempre, a gente tem que estar sempre fazendo as revisões, porque às vezes você tem uma dor na coluna, tá? Muitas das vezes pode ser um dente na cervical, tudo isso, nosso corpo é uma engrenagem, né? Ela trabalha em sim. conjunto, um depende do outro. Como é que um dente, poxa, uma terminação nervosa deu problema na perna dele, foi descoberto, tratou e ele ficou bem, teve um alto rendimento, e isso é muito legal a gente dividir isso, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, eu fiquei sabendo também, e a gente está sempre por aí conversando, e nós tivemos essa oportunidade de conversar juntos aí pessoalmente, né? Que até para pré-cirurgia, É, o dentista é chamado para fazer uma observação, avaliação.
para fazer uma avaliação nos dentes do paciente Ontem, pré-cirúrgico. ontem eu fui fazer uma avaliação de um senhor, até postei. É um paciente que vai precisar fazer um tratamento mais invasivo e a família me chamou porque a equipe médica só vai fazer o tratamento dele depois que eu liberá-lo. Então Olha, eu tenho que fazer todo o tratamento dele para depois ele ficar apto para fazer o tratamento. Já aqui no meu consultório, vários pacientes com indicação para fazer bariátrica, cirurgia bariátrica. certo. Não foi liberado, já tudo organizado para fazer a cirurgia, não fez, porque a equipe médica detectou que tinha dentes para fazer canal, para extrair, para fazer reabilitar, porque como é que ele vai comer? Se ele vai fazer uma bariátrica, ele vai ter que ter uma reeducação alimentar. E os dentes são fundamentais. Pois Pessoas é. que vão fazer transplantes, qualquer tipo, né? Transplante renal, não faz se tiver alguma infecção na boca. Para Uhum. vocês verem o quanto é importante ter a saúde bucal. Perfeito, perfeito. Nós, cuidadores, a Daniela está fazendo algumas questões ali, né? Eu acho super importante a gente compartilhar que nós, cuidadores, temos uma função e uma responsabilidade muito grande em relação ao dia a dia do nosso assistido, porque de Sim, certa forma é nós que estamos ali e é a nós que é confiado, né, a sim, higiene bucal do nosso idoso. sim. Então, existe algum produto, por exemplo, como água sanitária, Slick, como o senhor falou agora mesmo, algum outro produto que não pode ser usado na hora da higienização bucal? Olha, por exemplo, o bicarbonato de sódio. Muita gente escova a dentadura, limpa a dentadura com bicarbonato de sódio, que não é Uhum, indicado. Tem gente, não só a dentadura, mas os dentes também. Porque o bicarbonato, ele é abrasivo. Quando você bota na escova com a pasta dental, você faz a escovação, você está desgastando o esmalte dentário. Então você vai ter, consequentemente, uma sensibilidade e vai ter uma aparência de dente limpo. É como se você jogasse, limpasse ali aquela superfície que está um pouco manchada e dá uma sensação de limpeza, mas não é. Você está desgastando o seu esmalte dentário. Tem muita gente que usa aquelas pastas com carvão, carvão ativado, não sei o quê, ou já vem um potinho com carvão, você molha, e não é para fazer isso, isso vai desgastar o dente, tá? uhum. Tem muito, por exemplo, que eu sempre indico também, tá? É, pessoas que estão em tratamento de câncer, para não usar uma pasta dental que tenha uma substância chamada lauril sulfato de sódio, Olha, que é o que? É o que faz a espuma. uhum, A espuma é o lauril de sulfato de sódio que faz essa espuma. Então, não é indicado usar uma pasta dental com esse produto. Tem uma seguidora minha também, que deve ser sua, a Fátima, que é gerontóloga, ela é gente boa demais. A gente vai fazer uma live também, que ela está me perguntando sobre mucosa ressecada, qual o isso. procedimento mais adequado. Olha, uma mucosa ressecada, existem vários fatores, né? Medicamentoso, antidepressivo, antihipertensivo, várias medicações que também podem diminuir a salivação da boca de um paciente, independente da idade, tá? Tratamento de câncer, radioterapia, e geralmente o fluxo salivar, ele diminui mesmo. Então, é muito importante, se o paciente não for um paciente com problema renal, estar sempre hidratando esse idoso, dando água. Existe também saliva artificial que você compra na farmácia, para estar sempre repondo a, a saliva, né? Deixando aquela boca úmida, que é muito importante para a saúde dos dentes. A saliva, ela mantém a mineralização daquele dente. Se você tiver pouca saliva, você pode ter cárie, vários fatores, né, que podem dar sensibilidade. Então, vários fatores que podem acontecer com o fluxo salivar diminuído. Muito interessante, gente. Olha quanto conteúdo interessante para nós nesse dia, né? Quero aproveitar vocês que chegaram agora. Convidem mais 5 amigos aqui para nossa live,
Vamos levantar essa live aí. Estamos com 32 seguidores aí, mantendo 30, 35. Quero mais gente nessa live para conhecer o Dr. Cleiton, odontogeriatra, uma pessoa super parceira nossa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. E agora eu quero levantar uma questão, doutor. Outro dia, numa live nossa, teve uma moça que falou assim: Olha, eu cuido do meu idoso. E esses dias eu encontrei um bicho na boca dele. Eu fiquei apavorada dela contar aquilo numa live. É, O isso senhor é. vê muito disso? Veja, até falei, né? O problema todo é que a gente não pode culpar o cuidador, tá? Mas, o que eu sempre falo, o cuidado com um paciente idoso que eu acho, eu lido com um paciente especial, nunca é demais. E a gente sabe que num ambiente que tem uma janela aberta, que tem alguma coisa que possa ter mosca, né, oportunistas, e se tiver uma inflamação, tanto na perna, na cabeça, no braço, alguma coisa que chame a atenção dessa mosca e ela pousar na pele, né, na perna, que a gente já viu aí, a gente passa e vê, às vezes, as pessoas na rua com esse problema, isso se chama miíase. E poucos sabem que pode acontecer na boca. E você imagina larvas, né, são que a gente chama como miíase, na boca de um paciente idoso que não consegue se comunicar, não consegue mostrar, falar Que o que ele está sofrimento, sentindo. né? É, então é possível sim de acontecer. Isso não é comum, mas o idoso que tem uma doença neurodegenerativa, já numa fase avançada, fica muito tempo com a boca aberta. Então, se tem um dente ali com resto radicular, tem uma inflamação na gengiva, pode sim uma mosca pousar ali e acontecer isso, que já aconteceu. Já tive alguns casos, né, alguns atendimentos que não é comum, como eu falei, mas é possível. A gente nunca quer que isso aconteça com os nossos familiares, com os nossos idosos que a gente cuida, né? Então, tem que ter muito cuidado. A Liza, ela é fisioterapeuta da Bahia, se eu não me engano, é da Bahia. E ela está dizendo: o senhor já tirou de uma paciente, eu vi um vídeo seu. Tirei. Tirei, assim, para mim, é uma coisa não é que seja normal, mas é minha profissão. Eu só tenho pena do paciente que tem um cuidador ali para poder cuidar. E uma das pacientes que eu fiz isso é um paciente que estava com cuidados de uma equipe multidisciplinar, de uma home care. O médico não viu, o enfermeiro não viu, o paciente com febre, ninguém detectando o que estava acontecendo com ela. Poxa, então significa que aquela higienização bucal não estava sendo feita. Porque Pois quando você abre, você vê ali a larva, né? Você consegue ver, identificar. E aí foi quando eu identifiquei situação chata, tive que ligar para o responsável da empresa, que não sabia o que estava acontecendo, porque ele delega funções, e ele é dono da empresa. Então está ali, ó, distribuindo funções, distribuindo equipes para atender numa residência, e essas informações não chegam para ele. Quando eu liguei para ele, nossa, ele ficou muito assustado, ficou preocupado da família processar a empresa, porque é falta de com cuidado. certeza. Isso é falta de cuidado. Então, essas coisas que a gente tem que estar sempre falando. Às vezes, ô Sônia, eu até parei de fazer um pouco de vídeos falando da higienização bucal. Até contei para você lá, né, quando a gente se encontrou, porque parece que é uma coisa repetitiva, que eu estou sempre falando a mesma coisa. Mas são coisas que, por exemplo, algumas seguidoras suas, ou alguém que está aqui na live, nunca ouviu falar, Exato, exato. né? Que não quero ser repetitivo, mas é uma coisa que é fundamental, que é necessário a gente sempre falar de como higienizar, como passar fio dental, como orientar o cuidador ou o técnico de enfermagem, como abordar esse idoso, como que faz o primeiro contato. Tudo isso é interessante para uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar. O cuidador faz parte dessa equipe.
certeza. E teve uma seguidora nossa que perguntou aqui: a prótese tem que ser higienizada todos os dias? Tem que ser higienizada todos os dias. Olha, a gente sabe, como eu falei no início, que é muito difícil a gente, às vezes, ter o contato, abrir a boca do idoso, remover a prótese, porque ele fica agitado, ele não abre a boca. Eu já ensinei, eu tenho vídeos, como faz para abrir a boca, como remover a dentadura do idoso. E aí você vai fazer a higienização de manhã, ele não deixa ele estar agitado, mas pelo menos à noite tem que tirar aquela dentadura. Tem que higienizar. Tem que fazer isso, porque isso vira uma bola de neve. Dá candidíase, dá lesão, dá mau cheiro. E isso, imagina, uma comida que não foi tirada ontem, você não tirou hoje a prótese e vai acumulando. Então, tem que fazer a remoção, tem que higienizar, é muito importante. Isso mesmo. E o descaso quanto à saúde bucal configura maus tratos? Configura. Esse caso de uma miíase foi maus tratos, né? Porque Uhum, com você, certeza. quando a gente contrata um cuidador, um técnico de enfermagem, para tomar conta do meu pai, da minha mãe e da minha avó, eu estou acreditando que ele vá cuidar daquele idoso. Não só na higienização bucal, não trocar fralda, não trocar, não dar medicação. A gente Isso. sabe, tem que ter cuidado com a GTT, porque a GTT, se você perder a GTT para colocar, você tem que estar sempre girando ali o bottom para poder não ressecar. Aquilo ali são coisas necessárias. Mas não, eu já vi cuidador, eu chegar na casa, eu olhando, perguntando as coisas para a cuidadora daquele idoso, porque a família estava fora, trabalhando, ficava direto uma cuidadora, e eu perguntando, e ela assim, ó, sim, tá, não sei, ah, tá, não, nem olhar para mim. Eu falei, olha, como é que a senhora tira? Se ela fica assim comigo, que eu estou ali do lado dela, você acha que ela vai fazer isso quando eu não estou? Limpar a dentadura? Imagina. Não vai. O idoso com a fralda o dia todo molhada, sabe? É. Não São só é o básico, é o né? É o básico, é o básico, básico. gente, é o básico. Assim, eu falo para você, Sônia, na verdade, às vezes eu fico cansado, até desmotiva de fazer vídeo, de falar, de mostrar, porque às vezes fica dando soco e ponta de faca. Exato, parece assim que ficou uma obesidade de informações tão grande que as pessoas realmente não têm mais foco para aquilo que verdadeiramente é necessário. Eu até quero compartilhar um caso que aconteceu aqui, que uma cuidadora me procurou. Ela estava trabalhando numa casa e ela colocava a idosa cadeirante na frente da pia para a própria idosa fazer sua higiene bucal. E a idosa tinha duas próteses móveis, inferior e superior, dessas de arame, né? Sim, Então, ela simplesmente não observava a boca da idosa. Num belo dia foi levar no dentista, o dentista tirou uma carne podre de dentro da boca dela e ela tinha uma ponta de dente. A cuidadora não avisou que ela tinha problema com hemorragias, deu uma hemorragia dentro do consultório médico, foi idosa para o hospital, a família queria processar a cuidadora por negligência e maus tratos. Por quê? Porque a cuidadora, a obrigação dela era verificar a higiene bucal. E eu acho que muitos cuidadores estão indo para essa profissão meio que sem ter noção da quantia que isso é importante, o quanto que é importante a capacitação e o entendimento do profissional. muito. O problema hoje, Sônia, é que a gente vê. Estou desempregado, quero ganhar dinheiro, eu vou fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa, gente. Não Você é está qualquer cuidando, coisa. você está cuidando de uma vida. Você tem ali, é o que eu sempre falo, não vamos comparar um idoso como uma criança. São coisas diferentes. E Diferente. nem tratá-lo como uma criança, né? A gente sabe disso. Mas o idoso ele está ali porque a gente sabe que tem um idoso que ele é independente, que você só acompanha, tem um idoso que ele parcialmente dependente e o totalmente dependente. Então ele depende da gente. Quando ele é totalmente dependente, ele depende que você leve
a comida para ele, que você dê a comida, que você estimule ele a comer, que você faça a higienização, trocá-lo. A gente sabe que, poxa, trocar uma fralda de um idoso, mudar de posição, isso é coisa básica. E as pessoas querem ganhar dinheiro, querem ganhar o salário no final do mês, e olha, e é assim que vai. Então é muito chato a gente se deparar. Olha, são cada coisa, tem cada coisa que eu vejo que às vezes eu não posso nem compartilhar porque vocês não vão acreditar. Mas acontece. E eu acho bonito agora esse movimento das cuidadoras, né, que estão se unindo cada vez mais na capacitação, nos cuidados, na profissionalização, porque a partir daí é que nós vamos selecionar e os bons vão permanecer, Sim, né? Aqui nós temos uma pessoa que estava perguntando sobre o clorexidine. Deixa eu voltar aqui para trás é, só um pouquinho. tem muita. Olha, Você lê para mim, porque sou velhinho, né? Os óculos a gente não, pode deixar. Aqui disse assim, doutor, usar clorexidine não alcoólica quando tem alguma infecção. é E, sempre. e diz assim, qual a importância do enxágue bucal no caso do idoso que não permite uma higiene bem feita? Então, primeiro da clorexidina. A clorexidina a gente sempre prescreve sem álcool, né? E lembrar que a clorexidina é uma medicação. A clorexidina não é para usar todo dia. Tem gente que pega a clorexidina, o nome comercial Periogard ou Noplac, que tem a substância clorexidina, né? E aí muita gente usa sem álcool sempre, como se fosse um enxaguante bucal para dar cheirinho. Não é. Clorexidina é uma medicação que é indicado quando se tem uma inflamação na gengiva, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, eu sempre falo, doutor, quando o paciente chega aqui no meu consultório e fala, olha, você precisa fazer uma limpeza, você tem muito tártaro. Doutor, mas se eu e tá com a gengiva inflamada. Se eu jogar aqui, se eu passar um Perogard, melhora? Eu falei assim, olha, quando a gente vai varrer uma casa, você faz o que primeiro? Você joga primeiro a água e depois varre? Não, primeiro você varre, deixa limpo, depois você joga água. Vamos substituir isso para nossa boca. Se a gengiva está inflamada, tem tártaro, o que, que a gente tem que fazer? Tratar. Tirar o tártaro, limpar, deixar ela limpa e depois passar a medicação, que é controlada, 14 dias, duas vezes por dia. E tem uma técnica de fazer a higienização, de usar o Perogard. Não é para misturar com água, é para fazer 1 minuto de bochecho, fazer o bochecho, 1 minuto, cuspir. Não pode comer durante 1 hora, nem beber nada. Então, tem um protocolo de passar a clorexidina. Não é escovou o dente, vou fazer clorexidina para dar cheirinho na boca. Quando você precisar de uma medicação, que a clorexidina é uma medicação, você não vai ter mais efeito. Pois Então, é, interessante isso, então, gente. Tá vendo? respondendo, não fiz a higienização direita, vou passar o clorexidina. Não, você tem que varrer a casa, tem que limpar os dentes e tem que tirar a dentadura. Depois, se tiver indicação da clorexidina, passar. Não é usar como se fosse, eu falei, né? Como se fosse um enxaguante bucal que tem, que eu não gosto, que eu chamo de perfume de boca, que é o Listerine. Pronto. Uhum. Usar o clorexidina é como se fosse o Listerine, são coisas diferentes, tá? Entendi. Muito interessante isso, né? Olha, a Daniele está ali parabenizando e eu acredito que todo mundo também, né? Porque, gente, rotina. Eu falo assim, se nós temos rotina, a gente acorda de manhã, escova o dente, toma banho, troca de roupa, põe o uniforme para trabalhar, com a pessoa idosa não pode ser diferente. Rotina. Porque, às vezes, por exemplo, eu tenho implantes, né? A minha história de dente assim, é uma história muito complicada, muito triste do passado. Mas hoje, quando eu tenho uma coisinha me incomodando, eu fico assim numa ansiedade tremenda. Por quê? Porque eu sempre foquei, né, no bem-estar, não é na estética. Isso Outro dia, uma aí. amiga minha que fez ali uns dentes assim branquinho, coisa mais linda, falou assim: por que que você não arruma
os seus dentes aqui embaixo que são tortos. Eu disse, olha, eu sou preocupada mais com a preservação dos dentes que eu tenho, porque eu perdi dentes na infância. Então é muito importante a gente tomar conta disso, né? Sim, Ter sim, essa importância. a importância. E para quem eu não estou querendo ensinar, tá? É uma dica. Cuidador de idosos que amanhã eu vou começar a trabalhar numa casa. Consegui um emprego, vou trabalhar amanhã cuidando de uma idosa ou de um idoso, não importa. Muito difícil você conseguir botar a mão na boca daquele idoso logo de início. Não só na boca, no É corpo. Trocar a tudo. fralda, porque é uma coisa, é uma intimidade que você vai compartilhar, que muitas das vezes o idoso, ele, dependendo da fase, ele tem vergonha. E a boca, como a parte íntima, né, de uma mulher ou de um homem, elas têm vergonha de mostrar a boca, têm vergonha de mostrar o seio, a parte íntima dela. Então, tem que, aos poucos, não chegar, vamos lá, vira aqui, vamos limpar, não sei o quê, vamos limpar isso aqui, não vai conseguir. Tudo é um momento de conquista, de momento de adaptação. O idoso ele tem que confiar em você. Ele confiando em você, acabou. Você tem tudo com aquele idoso. Higienização, você não insistindo para higienizar, cantar. Ontem eu postei aqui também um senhor que quando eu cheguei, ele não deixou eu mexer nele. Ele estava um pouquinho agitado, estava não querendo deixar. Eu comecei a cantar com ele, música da época, músicas antigas. Ele começou a cantar comigo. E aí ganhei a confiança dele. Fiz toda a limpeza dele que tinha que ser feito. Então, é confiança. O idoso tem que confiar. Confiar na gente para a gente poder tratar dele e cuidar, né? A gente não trata só, a gente cuida. Cuida, com certeza, com certeza. Isso é super importante, gente. E olha, isso tudo você pode ter acesso, você pode ter esse conhecimento também e acompanhar o arrobas ali do Dr. Cleiton Odonto Geriatria, que eu já deixei fixado ali dentro, né? Se vocês quiserem, vocês quiserem não, né? Eu estou convidando vocês com muito carinho para vocês correrem lá, pegar o arroba do Dr. Cleiton, começar a segui-lo, porque o Dr. Cleiton é do Rio de Janeiro e faz atendimento no domicílio, né? E também pode No fazer consultório. consultas É, online de orientação, caso vocês precisem. E sim, eu aí, estou Dr. sempre Cleiton? Estou sempre à disposição, vocês precisando, tiverem dúvidas, pode mandar que eu sempre respondo. Não tem um paciente ou seguidor que me manda mensagem, eu respondo. Eu gosto sempre de poder somar, agregar valores, né? Isso é muito Agregar importante. valores. Isso é bem, muito importante. E aí vamos para a nossa última pergunta, para a gente não deixar ninguém de fora. A A Fátima Fá, perguntou: eu fala mais um falei. pouquinho sobre o ressecamento da mucosa da boca. Já foi, né? E o Ela que quer fazer saber e o que que como pode cuidar? passar. Então, uma coisa interessante, a Fátima, eu falei, né, da causas, as causas da boca ressecada, o que fazer. Uma coisa muito importante também para ter cuidado é com o lábio do idoso. Nesse frio, então, aqui no Rio tá frio, tá calor, mas tem Sim, tido mais tempo por frio. Resseca muito a boca do idoso. E também hidratar o idoso, porque nessa fase de temperatura baixa, o idoso perde o interesse de querer beber água. Se a gente não é. oferecer, né? E o lábio fica ressecado. E quando resseca, isso também eu já minha mãe passava em mim, manteiga de cacau, né? A manteiga de cacau para poder lubrificar, deixar úmido o lábio. Ele no momento, né, quando você naquele exato momento você passa a manteiga de cacau, ela fica assim, ela fica úmida, mas ela resseca. E quando resseca, fica cheia de, você pode perceber que cheia de rachadura. E o idoso se Hum. incomoda e puxa aquela pele. Quando puxa, sangra e machuca. E daquilo ali vira um machucado. E aí limita o idoso, sente dor. Então é sempre bom substituir a manteiga de cacau pelo Bempantol Derma labial. Olha que coisa boa, gente. Fiquem atentos a essa dica, que acho super importante. Super Né? importante. Porque aí você hidrata o Bepantol Derma labial, ele dura bastante, você pode passar 2, 3 vezes, que deixa bem úmido o lábio do idoso. E sempre dá um pouquinho de água, se ele tiver ressecamento também, né, de saliva, você está hidratando ele. Isso Uhum. é muito Então, importante.
Agora tem o Giovanni que perguntou também sobre a escova elétrica. É recomendável? Eu gosto muito da escovação elétrica, né? Da escovação elétrica não, da escova elétrica, quando o idoso ele já perdeu a motora dele, né? A função motora de fazer a escovação. Falando nisso, eu vou falar uma coisa interessante que aconteceu comigo ontem. Eu ia postar, esqueci de postar e vou te falar. Me lembra, quando o idoso ele não faz o movimento de ida e vinda, né, de escovação, que não é certo esse movimento, o certo é para cima e para baixo. Ó, tem uma boquinha aqui, ó. É sempre, ó, escovar assim, não assim, tá? Porque as cerdas, elas entram aqui para tirar o alimento que está aqui na superfície, mas o certo é passar fio dental. Então, ó, escovar assim, não assim. Se fizer isso, pode até fazer, mas também o mais correto é assim, ó, tá? Aqui dentro, fazer isso, aqui atrás também você faz uma boa higienização. Falando de escovação, e a escova elétrica então é indicada para um idoso que não tem mobilidade, não consegue fazer esse movimento. Aí, o cuidador vai fazer uma vez, vai lá e volta, porque ela roda. Nessa rotação, ela faz o movimento também, né? Mesmo movimento de subir e descer. Então, ó, foi, voltou e fez uma boa escovação. Então, a escova elétrica é para quem não consegue fazer uma boa higienização. Ou então para o cuidador, né? Que o idoso tem dificuldade de fazer a higienização, você abriu, passou, fez a higienização, é indicado, tá? Ontem Perfeito. eu ia falar uma coisa que eu esqueci, eu achei interessante, bem rapidinho. Nós vivemos numa vida tão corrida, Sônia, tanta coisa para a gente resolver, tanta coisa para a gente estar ligado, para não esquecer de fazer uma coisa e outra. E eu tenho um problema de tomar banho de manhã, acordo e levar o celular. E aí eu fui escovar os dentes. Você acredita? Eu olhando o celular, escovando os dentes, lendo as mensagens, eu só escovei um lado da minha boca. Só um lado. Espero que eu tenha só percebido uma vez isso, não ter acontecido outras vezes. Então, nós perdemos o interesse de fazer higienização pensando em outra E coisa. outra coisa, Então, eu escovando meus dentes, eu lendo a mensagem, eu falei, tá áspero aqui do outro lado, eu não escovei do outro lado. Mesma coisa é a comida. A gente está lendo, está vendo alguma coisa, olhando na internet, ó, e não sabe nem o que está comendo. não, Então a gente tem não saboreia, que né? Não aproveita saboreia, aquele momento. não presta atenção. Eu não prestei atenção, me peguei fazendo isso, gente. Espero que eu falei que tenha sido só uma vez. Eu não tenha saído de casa só com a metade da boca. Imagina se eu for pentear o cabelo, só vou pentear aqui, então só lava um lado. Porque a gente. Então, são essas coisas que a gente tem que parar. No momento de escovar os dentes, é um momento seu. É você passar o fio dental, você escovar os teus dentes, escovar a língua de trás para frente, prestar atenção no que está fazendo. Não fazer o que eu fiz ontem, corrido, que eu tinha que atender o paciente, eu lendo a mensagem, acabei só lá. Ainda bem que eu voltei para fazer outro lado. Mas é importante isso. Quando fazer a higienização do idoso, preste atenção no que você está fazendo. Esquece o celular. Aquele idoso está esperando você cuidar dele. Ele está esperando o seu carinho, esperando uma conversa. Bater papo com o idoso é interessante. Ele gosta. No momento que você está. Inventa uma história. Olha, não sei o quê, vamos escovar o dente porque isso, aquilo, vamos escovar, vamos lavar o cabelo. Eles gostam. É. Então, acho que é interessante a gente tocar nesse assunto também, não só da higienização bucal. Que maravilha, gente. Eu poderia ficar horas aqui conversando com o Ah, Dr. Cleiton, porque a te gente tem agradeço. sempre o que aprender, né? E aí, gente, tem uma coisa muito legal também para vocês saberem, vocês que estão ligadinhos aqui. Nós temos uma aula com o Dr. Cleiton no nosso curso Cuidadora Nova Geração. Então, vocês acham que o nosso curso é pouca coisa? Não é, não. Nosso curso é muito top. E se eu fosse vocês, hein, eu corria para cá, para o Instituto, para saber direitinho como é que funciona o nosso curso. Quero aproveitar também a presença de todos para convidar para segunda e terça-feira nosso curso 100% gratuito e 100% online, onde nós vamos falar sobre as atribuições do cuidador. Porque se você souber direitinho quais são as suas atribuições,
Vai sobrar tempo para a higiene bucal do seu idoso, Ah, com vai, certeza, né? vai, com certeza. Obrigada, meu querido. Considerações finais. Agradeço demais a sua presença mais uma vez conosco. Tá, eu que agradeço a todos que estão aqui, prestando atenção, interagindo, perguntando. Pena que eu não consigo ler todas as perguntas, mas quem perguntou aqui, tiver alguma dúvida, me manda mensagem lá no meu direct, que eu respondo. Se eu souber, claro, eu respondo. Eu vou ficar sempre à disposição de vocês. E, Sônia, muito obrigado pelo convite. Como eu sempre falo para você, o que precisar, o que eu puder ajudar, somos um parceiro, né? A gente está sempre agregando um ao outro. Então é isso. Muito obrigado e boa Eu que sorte. agradeço. Parabéns. Muito obrigada. Bom final de semana para todos vocês. Quem ficou com perguntas ainda, corre lá, arroba Dr. Cleiton Odonto Geriatria. Beijos, gente. Beijo. Beijo, doutor. Muito Tchau, tchau. obrigada. Tá Obrigado a você. Tchau, tchau. bom?